Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando os seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. Essa live de hoje faz parte de um projeto chamado Superar Transforma, que está sendo um aquecimento para a primeira jornada sobre o segredo da superação, que acontece de 10 a 16 de agosto. Durante a jornada O Segredo da Superação, eu farei uma sequência de 5 aulas práticas e mais 5 lives de mentoria ao vivo sobre superação e seus segredos. E eu vou te explicar passo a passo sobre como é possível superar qualquer problema e a relação existente entre superação e felicidade. Mas olha só, para participar dessa semana da jornada, é preciso que você faça a sua inscrição. Tem um link aqui na bio do meu Instagram. E também as 5 pessoas selecionadas para fazer essa mentoria ao vivo serão selecionadas a partir da inscrição do link aqui da bio, tá? Vamos lá então, no episódio de hoje eu vou conversar com um casal de amigos de longa data que estiveram sempre presentes na minha vida de uma forma bem íntegra e participaram muito intimamente na época do meu acidente. Ajudaram bastante na campanha que me trouxe de volta para o Brasil. Eu vou falar com a Nani, que é designer floral, decoradora de eventos, e vou falar com o Olavo, que é empresário de gastronomia, entre outros pontos aí. Olá! Oi, Olavo, Nani. Me tudo ouvem bem? bem? Não, um pouquinho para trás lá, Aí, acho que tá. doutor. Acho que eu Isso. deixo Me ouvem aberto, bem? né? Tudo certo aí? Pronto. Certo, cara. Que legal. Olha só, um prazer ter Vamos vocês lá. aqui. Muito obrigado por aceitarem o convite, né, Obrigada. pela participação e falar aí de uma parte bem boa da minha história. Antes da gente começar, eu queria que vocês aí se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Então vai. Boa, meu nome é Olavo, né? Eu sou nascido em São Paulo, já estou aqui em São Carlos há bastante tempo, há mais de 30 anos. Gastronomia, né? Fiquei durante 15 anos só na área de eventos e há uns 2 anos e meio resolvi empreender um pouco na área de... Tem um restaurante aqui que chama Lobo Brasil, aqui em São Carlos. E estamos aí nessa loucura, né? Se reinventando, né? Com essa pandemia maluca Mas os aí, projetos cada dia é sociais, um né, Olavo? aprendizado novo aí. Então é isso, a gente que gosta. Tem, eu participo Falam também, eu sou um dos líderes do Moçanca, que é um projeto isso. social aqui de São Carlos. Na verdade, não é só social, né? A gente trabalha em várias áreas aí, tanto para a cidade. Eu, por exemplo, sou líder de espaços públicos, né? Que a gente tenta melhorar essa área de espaços públicos, mas a gente é dividido em várias vertentes e agora com a pandemia também o foco total está sendo para a área social, né? A gente tem feito várias campanhas aí para ajudar. Que Vou falar um bacana, né, pouquinho de cara? Tem mim. coisas Eu sou a que... Dani, eu sou formada em Vai educação lá. física, mas hoje não trabalho nessa área. Hoje eu sou florista, né, designer floral, decoradora de eventos e essa é a minha paixão e acabei ficando só com isso, né? E hoje eu tô aí com parte de venda de arranjos online, porque agora é isso, né? Os eventos estão parados no momento e tive que me reinventar também e tô aí fazendo essa parte de online, né? Que eu falo hoje em dia tudo agora tudo é online. Então, Tudo tive que me no mundo reinventar virtual, né? Isso que é no meio bacana. da minha carreira, da minha profissão. Bacana, né? Academia, Que que legal. muita gente foi obrigado meio que se reinventar, né? Tá E que a congelando gente aqui para leva e mim. tem que levar isso para sempre Ô, inteiro. ô Nani, Olavo, E deixa. esse momento agora, Tá congelando aqui para mim. Mas tudo bem, ó. Enquanto a gente acerta aqui. Olha só, eu queria que. Eu sempre falei aqui, né? Fiz a propaganda toda de vocês na época do meu acidente, né? Dessa participação. Queria que vocês contassem um pouco aí como é que foi isso. Como é que a notícia chegou aqui até vocês e como é que foi o desenrolar todo aí dessa jornada, né? Que eu tive que enfrentar e que vocês ajudaram bastante aí, né? Sou eternamente grato. É, cara, em primeiro lugar, eu acho que a gente não fez nada do que você
também não faria, ou que os amigos não fariam nesse momento. Assim. Acho que foi o Gui até que avisou a gente. Foi a Cacau que me falou na época. O Gui e a Cacau, isso mesmo. Cara, e na hora eu lembro que juntou uma turma toda aí com essa ansiedade de tentar trazer você de volta, acho que, né, para tentar fazer o tratamento aqui. E a gente lembra que acho que era uma paulada, né, cara? Não era fácil trazer, não é fácil o transporte, enfim, tudo mais. E conta um pouquinho aí também. Na verdade, nós ficamos sabendo eu fiquei sabendo pela Cacau, né? E foi um susto, né? Porque, nossa, ninguém imaginava tudo isso. E aí, para trazer, quando a gente ficou sabendo o valor, a primeira coisa que a gente pensou, todos os amigos, foi se juntar, a gente, né? E pedir ajuda, né? E fizemos a campanha. Eu lembro que foi uma turma grande de amigos, cada um ficava num ponto da cidade, assim, de semáforos, né? A gente mandou fazer algumas Fundamental, faixas, né? tudo. E a gente, assim, o valor não era tudo, assim, eu sei que o valor era muito grande, mas a gente, de qualquer forma, a gente precisava tentar, né? E assim, muito legal ver todos os amigos. O valor que a campanha levantou foi realmente muito grande, né? Mas não foi, apesar de não ser suficiente, o governo brasileiro teve que ajudar com quase metade, mais da metade do dinheiro e tudo mais. Mas eu acho que essa união da galera aqui, né? Um monte de gente torcendo, rezando, e mesmo até só quem fez um pensamento positivo, né? Na hora de doar, na hora de saber da história e tudo mais, foi o que deu força aí para eu poder chegar, né? Para poder fazer isso. 34 horas amarrado numa maca dentro do avião, não foi fácil, né? Mas me conta mais um pouco, como é que foi essa andança? Juntou todo mundo, foram pro semáforo? Aqui em São Carlos foi bem forte, né? Foi assim, foram cenas, né, Rê? A gente foi um trabalho assim, muito legal. Lógico que tinha dias que algumas pessoas não podiam, tal, mas assim, tava sempre todo mundo junto, se desdobrando para realmente ajudar. Porque também tem aquele lado, né, de ver sua mãe naquela, né, angústia de querer trazer o filho, cuidar perto, né? E realmente a gente abraçou mesmo a causa como amigos, né? Foi muito Porque bacana. amigos é para isso, né? E vale Sempre, dizer né? que, cara, a tua família é incrível, cara. A gente tem muito orgulho de conhecer todos. E é impressionante, cara, como vocês são incríveis, cara. Uma família super unida, super bacana. Muito legal. Nota mil. O Gui, quando ficou sabendo, né, da notícia, foi numa quinta-feira meu acidente. Já era quinta-feira à noite aqui, né, quando a notícia chegou e tudo mais de madrugada. O Gui foi embora, cara. Ele pegou o passaporte dele e foi embora, não levou nem mala. Ficava usando minhas roupas lá, porque para não ter que fazer check-in e as coisas todas. E, cara, ele Eu passou, sou fã do Gui, demorou. né? Diz que eu sou garoto Eu falo que ele é garoto propaganda do Gui. Eu sou fã do Deus Gui, no velho. céu e Gui na terra. Falo Pois dele pra é. todo mundo. E, cara, ele salvou minha vida literalmente, porque ele ficou 47 dias dormindo no pé da maca, dentro da UTI junto comigo. Me levou para Singapura, conseguiu viabilizar tudo e salvou minha vida, cara. Foi o que aconteceu. E com esse suporte de vocês aqui, né? Porque foi fundamental esse giro todo movimento todo que deu, né? Olha ele aí, ó, mandando um coraçãozinho. Coraçãozinho é para Cara, você, Olavo, certeza. por mais que a gente fale aqui, cara, a gente não faz ideia do que você passou, cara, desse tempo de superação. A gente estava até trocando uma ideia outro dia que, puta, deve ser incrível, cara, porque eu já me pensei, é óbvio que vem na cabeça de todo mundo, quando a gente ficou sabendo, né, o estado que você estava, na nossa cabeça já vem, imagina se fosse com a gente, né, e às vezes a gente acha que a gente não consegue realmente superar, né, mas você tem que é um processo de aceitação, né, cara? É exatamente por isso que eu falo hoje de superação, né, meu? Por principalmente dois motivos. O primeiro, que quando eu sofri um acidente e depois que eu cheguei no Brasil e que eu estava vivo, longe de hospital, desligado já do respirador mecânico, eu não tive ninguém que sentasse do meu lado, que tivesse passado por um problema dessa gravidade e que pudesse me falar, tipo, como seria a minha vida, do que eu ia precisar, de como funcionaria tudo, porque é tudo diferente, cara. É uma vida, tem que aprender de novo a como viver preso dentro de um corpo, né? Que eu não consigo mexer nada do pescoço para baixo, preciso de ajuda, precisava, né, de ajuda para 100% de todas as coisas. E hoje eu desenvolvi um dispositivo que eu prendo na testa e que eu consigo, pelo menos, trabalhar no computador, o telefone, o tablet, nos meios digitais. Então já é 1%
que eu não dependo de ninguém. Parece pouco, mas é bastante, né? E com essa jornada, cara, eu comecei, depois que as pessoas paravam para conversar comigo, eu comecei e reclamavam de alguma coisa, qualquer coisa que fosse. Eu comecei a ver que as fases que eu tinha passado bem profundamente eram as mesmas fases que as pessoas passavam. Então eu falava assim, isso foi automático. Eu falava assim, poxa, você está sentindo isso? Então toma cuidado, porque você vai passar por uma fase assim e depois vai acontecer tal coisa. E as pessoas me ligavam e falavam assim, poxa, Renato, como é que você sabe que isso está acontecendo? Como é que você sabe que eu ia sentir desse jeito? E eu falava, poxa, é porque eu passei fundo por essas fases, sabe? Pode ser que as fases sejam as mesmas, as pessoas todas que têm algum problema traumático, de qualquer forma que seja, acabam passando pelos mesmos passos de superação. Então eu acabei configurando que superação não é uma coisa que acontece. Superação é uma sequência, né, uma cadeia de processos que acontecem primeiro para baixo e depois para cima, que daí é o que eu falo hoje. E eu percebi que isso acontecia com todo mundo. Então foi fácil fazer tipo um GPS para guiar as pessoas, pelo fato de eu ter vivido isso de uma forma muito intensa, né, cara? Porque eu viajei o mundo inteiro, conheço mais de 50 países hoje, e do nada, de uma hora para outra, eu estava preso dentro de um corpo, não conseguia nem sair da cama, não conseguia nem respirar. Precisava de uma máquina para respirar. Então, talvez essas fases tenham sido bem profundas, mas acabam sendo as mesmas que qualquer pessoa passa. Né? Faz Cara, sentido. E daí, Renatão, teve algum marco muito forte, cara? Teve algum momento muito forte dentro desse processo de aceitação, assim, que você fala, cara, esse foi... Porque a gente vê tanta gente teve, Olavo. reclamando aí, né, cara, podendo fazer tanta coisa, né, meu? E eu mesmo fico curioso para saber, cara, no teu caso, Pois qual é, foi o cara. maior marco, assim? Você sabe que depois que eu cheguei vivo no Brasil e estava fora do hospital, fiquei 5 meses e meio dentro do hospital. Desses 5 meses e meio, 3 meses e meio ligado no respirador mecânico. E, cara, a chance de eu chegar vivo no Brasil era muito pequena, né? E depois que eu saí do hospital, comecei a fazer reabilitação e tudo mais, eu tinha duas escolhas. A primeira delas era ficar escondido atrás do meu pescoço quebrado e ficar reclamando a vida inteira, porque eu tinha motivo, cara. Quebrei o pescoço, não consigo fazer mais nada, entende? Aí eu cheguei no Brasil, eu tinha perdido já 32 quilos. Eu cheguei no Brasil com 90 quilos. E, cara, em 3, 4 meses de hospital aqui, eu fui para 140 quilos, engordei, fiquei parecendo uma bola de. E, cara, ele podia ficar escondido atrás disso e acomodado a vida inteira, entende? Ou então eu tinha a segunda opção, que vai bem nisso que você perguntou. Eu tinha que levantar e fazer alguma coisa. Não só por mim, não só pela minha filha, que tinha 10 anos na época, só, mas também, cara, pelo meu irmão, pelos meus pais e por vocês, que fizeram um trampo muito legal aí, uma campanha, e, cara, foi muito mais do que só o dinheiro. Na verdade, não foi só o dinheiro, foi uma grana muito brava, né? É que o negócio todo ficou em 350 mil reais e era um dinheiro absurdo, não tinha nem de onde imaginar isso, entendeu? Mas eu não podia deixar o trabalho de vocês, e aí quando eu falo para outras pessoas, eu falo assim, eu não podia deixar o trabalho das pessoas que me ajudaram. E para vocês, eu posso falar diretamente, né, olho no olho, e falar, cara, que eu não podia deixar o trabalho de vocês ter sido em vão. Poxa, fizemos tanta coisa para o cara ficar aí encostado reclamando da vida e reclamando da bênção que teve mesmo em cima de um problema tão ruim. Olha que sorte que eu tive, né? Sabia que, estatisticamente, 2,8% de lesado medular de nível cervical sobrevive com o intelecto preservado. E, cara, eu Caramba. sobrevivi, só sobrou a cabeça, né, o cérebro está preservado, e ainda venci uma viagem dessa, que foi quase impossível de fazer. Né? A chance de eu morrer era muito alta, os médicos já estavam preparados para eu, né, não conseguir fazer isso, mas tinha que tentar. E tentamos, cara, e o Gui lá comigo. Então, se me perguntarem por quê, eu falo, poxa, eu não tenho nem o direito de reclamar. Né? Não é possível que uma coisa ruim, por pior que seja, possa superar e acabar, apagar tanta coisa boa que aconteceu na minha vida antes disso e principalmente depois disso, né? Nessa jornada que eu tô agora. Você sente mais ou menos isso também, Nani, com esse monte de evento que você faz,
com o seu trabalho, que as pessoas às vezes acabam reclamando por motivos bobos e que depende dela só mudar ou superar ou seguir em frente? Com certeza, Rê. Eu estou notando muito, eu vou até dar um exemplo, tá? Eu estava em um grupo aí de pessoas envolvidas em eventos e dava para ver quem realmente estava esperando, sabe, acontecer e reclamando, reclamando. Meu, vai se reinventar, vai buscar algo novo, sabe? Vai tentar, pelo menos tenta, sabe? As pessoas acho que se acomodam demais e é Zona mais de fácil reclamar do conforto. que agir, né? É mais fácil Exatamente. você reclamar do que você agir e ficar numa zona de conforto, né? Então, Com assim, a certeza. ideia, quando tudo isso aconteceu, eu falei, não, eu não vou ficar parada. Os eventos, a minha área foi uma das mais afetadas em primeiro lugar. Foram os eventos, a aglomeração de pessoas. E é uma Se das eu últimas a quisesse me voltar, né? afundar, eu estaria até agora esperando, entendeu? Então, não é isso. As pessoas precisam buscar, sabe, se mudar, né? Querer um É novo, difícil entender ver, por que está é passando por difícil tudo ver o isso, ponto né? bom de toda a situação ruim, né? Quando a coisa vai bem, Uhum. aí é muito fácil estar feliz, dar risada e ver o que é bom. O problema todo Sim, é com ver o que é certeza. bom quando a situação está ruim. E é isso que as Uhum. pessoas não entendem, porque inventando desculpa e simplesmente se escondendo, as pessoas estão treinando a própria mente a procurar por desculpas, por desistência, zona de conforto, é o tal do mindset fixo que a gente fala, né? Uhum. E aí, se as Sim. pessoas procurassem treinar a mentalidade de uma forma a procurar soluções e resoluções ao invés de desculpa, tudo seria mais fácil. Uhum. Faz sentido ou não? Com certeza. E disso aí o Olavo Uhum. pode falar bastante, né? Porque, pô, o cara que já faz 1,5 milhão de coisa, ainda tem projeto social e fala disso, e tá aí. E o seu Cara, ramo também, mas, né, Olavo? Tá passando por essa, cara, por essa. o meu ramo tá, cara, tá passando, não dá pra falar qual ramo, talvez não, tirando alguns, né, que a gente sabe que, mas a maioria tá sendo afetada. Mas, cara, a gente tá tão completo aqui nos outros quesitos, assim, sabe, cara, em relação a tanta coisa que é óbvio que a gente tá super preocupado com a economia e tudo mais. Mas, cara, a gente sabe que isso vai passar, né? A gente só não pode desistir. Tem hora que realmente dá vontade de jogar a toalha aí, mas é o que você falou, né, cara? Não somos só nós, né? Tem a molecada, tem as famílias das pessoas que trabalham com a gente, enfim, tem muita coisa aí que a gente tem que segurar a onda. Mas é isso aí, cara. Talvez não vai ser a primeira. Eu penso que essa pandemia de certa forma, ela veio para a gente entender muita coisa, porque se você analisar friamente, Exatamente. poderia ser uma pandemia muito pior. Imagina se fosse uma pandemia que pegasse crianças, que atingisse, sei lá, tivesse mortalidade de 50%, como não estaria a nossa vida hoje. Então, eu penso que, Pois é. óbvio, que é muito séria, mas que, de Isso aí certa que forma, a você. gente vai ter que entender. É, isso aí que você está falando, cara, é muito louvável, né? É exatamente o que eu estou dizendo. As pessoas passam, às vezes, anos da vida só inventando desculpa e se escondendo atrás de alguma coisa. E isso que você está me falando, e né, do tanto que eu já te conheço, de empreendedorismo e tudo mais, é um mindset que vê oportunidade mesmo em situações ruins. Entendeu? Então, não só oportunidade de ganhar dinheiro e de ficar rico, famoso, mas oportunidades de que isso que veio, que é ruim, mas alguma coisa de bom isso tem que trazer. Então, tá ensinando, né? Não tem nada tão ruim que aconteça que não sirva, cara, para deixar um belo de um aprendizado. Entendeu? E são poucas as pessoas que são capazes de entender dessa forma. Né? Que nem a Nani falou que a aglomeração dela está proibida de fazer, então acabou. Ela podia sentar lá, fechar as portas e ficar chorando e pôr a culpa na pandemia. Você Tentando também voltar. devia estar aí falando, reclamando e se escondendo, entendeu? Então não precisa ter um pescoço quebrado como eu tive para poder superar alguma coisa, se reinventar. Pode chamar do que for, cara, mas é não deixar passar em branco. E ainda digo mais, isso aí não é só, não faço só por mim, quando faço pelas pessoas, mas também falo pelo exemplo que eu tenho que dar para minha filha, é ou não é? Vocês têm filhos? Com E como é certeza. que é? Cara, eu já falei que eu parei de escutar o que as pessoas falam. Agora eu só escuto o que elas fazem. Porque, meu, querendo ou não, vocês têm filhos e sabe disso, né? Porque não precisa falar, cara, é só fazer que é o melhor exemplo que eles estão entendendo e estão aprendendo dessa forma.
E esse exemplo de vocês é fantástico, cara, porque eles estão crescendo vendo isso, né? Ah, sim. A gente estava com uma campanha no Move Sanca aí que tá quase na minha vez de entrar, que com a camiseta do Move Sanca a gente colocava uma faixa assim, o mundo com o seu exemplo, não com a tua opinião, né? Então Exatamente. é bem típico a gente ver, porque não adianta, às vezes as pessoas olham só para o alto, né? A gente tem que olhar na nossa direção e olhar para baixo. Aqui mesmo em São Carlos, como é que a gente vai reclamar? Tinha família comendo papelão, cara. Tinha família que a gente Difícil, sabia difícil. que, enfim. Então a gente costuma só reclamar porque olha muito para cima, cara. A gente tem que olhar 360, né, cara? Aí a gente A acaba gente reclama muito daquilo que a gente perde, ou então daquilo que a gente não conquista. Mas a gente esquece que talvez a gente reclamando, nós esteja tentando conquistar aquilo, né? Resolver aquilo. E simplesmente reclamando está escondido atrás de uma desculpa pela qual se convencendo de que você não é capaz. Entende? Uhum. Esse é o problema que as pessoas encontram, né, na vida através de exemplos mesmo, porque o Dalai Lama fala que você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. Então seja você mesmo a primeira pessoa a se mudar Começa e com não, você, exato. e não falar o que tem que falar enfim, né, não quer dizer nada, as palavras não querem dizer nada, mas o ato e a ação, sim. Isso que é o principal disso tudo. Uhum. Uhum. Cara, é muito legal. E eu acho que bacana, né, cara, você se ver nesse momento, né, de depois ter passado por tudo isso e tá passando a tua experiência, o teu conhecimento, de te ver nesse momento de estar ajudando as outras pessoas a passarem por isso, né, cara? Deve ser muito legal. De repente, isso também valoriza pra caramba toda essa luta aí que você teve aí pra se segurar, né, meu? Pois é, o melhor disso tudo é o que eu disse, né? É ver os meus pais, o Gui que tá aí, me vendo fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, mesmo que seja do meu quarto, cara, eu tô no meu quarto, acredita? Então, mesmo eu fazendo do meu quarto, montei um cenário aqui, as bikes estão aqui atrás para me lembrar de uma época boa, né? Uma época que eu podia fazer o que eu quisesse, que eu podia fazer o que eu mais gostava, que era bike. Mas, enfim, né? Não é uma coisa negativa, é uma coisa que me traz é, energias boas e daqui do quarto eu posso tocar as pessoas e poder explicar, né? Eu sempre falo que a gente não pode perder a chance de influenciar positivamente na vida das pessoas. E dessa forma, eu falando abertamente, usando talvez a minha deficiência toda como um combustível, né? Eu falo que eu me uso como veículo e toda essa minha deficiência e superação como combustível para poder animar outras pessoas, para poder melhorar a vida de outras pessoas. Primeiro, porque quando eu passei por essa fase, que eu me vi numa cadeira de rodas, cara, sem poder coçar o nariz, sair de casa, sair do quarto, enfim, eu não tive ninguém que sentasse do meu lado e falasse assim, cara, ó, agora você vai precisar de A, B, C, D. Já passei Eu por até, isso, né? até tive, porque a minha mãe me ajudou muito, né? Vocês. Você lembra, Nani, quando você foi lá em Ribeirão me visitar com o Eu Marcelão? comentei com ele hoje isso. Eu falei, você É, lembra que nós fomos lá, que vocês ficaram na casa? Eu lembro, lógico, então, na casa da minha lógico que eu tia, lembro. sabe? E tudo Isso. isso, entendeu? E tudo isso, e na verdade, essa construção interna é, é minha, mas o problema de superação é sobre o problema de cada um. Então, por isso que eu falo que isso é um combustível e não me importo de me mostrar dessa forma. Eu estou numa forma física que eu nunca tive, uma barriga que eu nunca tive, não consigo me mexer, não consigo, né? Mas eu não me importo de usar isso para poder dar um sinal para as pessoas e falar que, olha, não precisa ser um problema tão grave que nem o meu. E não é fácil superar qualquer problema que Uhum. seja. O seu problema, seja qual for, é o problema mais grave. E que isso sirva de combustível, porque pode não ser fácil, mas é possível. E eu sou a prova de onde tiver 1% de chance, a gente põe 100% de esforço, 100% de dedicação. E foi o que aconteceu, foi o que o Gui fez. Foi lá me buscar e falou assim, mãe, ó, tá 32 quilos mais leve, mais magro. E pra você ter uma ideia, cara, um adulto, um homem adulto, come em média de 3.000 quilocalorias por dia, né? A minha dieta, tava, dieta líquida no hospital, chegava a quase 12.000 quilocalorias por dia e eu não parava de perder Nossa, peso. Porque era a base muscular, estava indo caramba. embora, né, cara? Tava inerte, então eu tava perdendo muito peso. Em 47 dias eu perdi 32 quilos, entendeu? Aí Nossa. O Gui montou, os médicos foram para lá me buscar. Eu tinha perdido 32 quilos, estava cheio de infecção. Eu estava
com o respirador ligado ainda, né, na tráqueo, a ventilação mecânica, e, meu, tá uma febre de quase 40 graus que não baixava, mas aí tinha duas escolhas, né, meu, Caramba. ou vem, porque lá eu ia morrer e talvez eu morresse no voo. E aconteceu, entendeu? Então, essa demonstração pode até mostrar que não é fácil, mas é possível. E se é possível, por que não tentar? Não é o que vocês estão sentindo agora? O que Com você, poxa, certeza. acabou. Os eventos acabaram, mas ainda tem uma chance. Então, meu, levanta da cama, lava o rosto e 100% de esforço. Que legal. A internet às vezes joga contra. Mas é isso aí. E não é o que você está sentindo também, essa reinvenção, essa jornada que tem que dar. Se tem 1% de chance, a gente vai lá e tenta o máximo possível para conseguir. E se é possível, vai dar certo, não tem outro jeito. Não tem outra opção. E essa história de se reinventar, por exemplo, essa história toda de eu ter mudado, porque agora eu estou vendendo os arranjos, né? Eu vou continuar. Então eu falo assim que às vezes tem coisas, tem males quem, né? Tem males que vem pro bem, Sem porque dúvida. eu poderia estar só fazendo os meus eventos e aí eu não saberia como que seria a venda online, eu não era meu foco. Hoje eu vou continuar, mesmo que volte eventos, os arranjos vão continuar. Então essa Exatamente. reinvenção, às vezes te ensina ao novo, te mostra o novo e realmente você vê que o novo é maravilhoso também, entendeu? Então é uma coisa da vida, é uma coisa que vai continuar. O delivery, o Lobo provavelmente continue com o delivery também. Então a ideia é assim, reinventou Trouxe, e vai acontecer, tá dando certo, vai dar certo, entendeu? exatamente. Eu sou muito Trouxe um outro positiva com as conceito coisas, entendeu? para todo mundo, né? Uma outra, não só uma outra pegada, mas uma outra forma de ver cada situação, né? De ver cada oportunidade, na verdade. Sim, com certeza. Uhum, com E certeza. é interessante, eu vejo ali pelo restaurante também, cara. Você pega mais carinho até pelas pessoas que você tá mandando coisa, que você tá conversando pelo WhatsApp. Às vezes tem gente que tá fazendo pedido, a gente bate, troca ideia no pedido no WhatsApp. Você vê que a coisa ficou muito mais quente, né? No sentido, a gente fica até pensando na volta. Lá a gente já tá querendo mudar muita coisa, querendo fazer uma coisa trazer o lado mais afetivo, fazer uma cozinha mais afetiva, porque entrou já no nosso DNA também, entendeu? Então a gente É, já tá até pensando diferente, porque você vê que a gente não faz comida lá, né? A nossa ideia sempre foi uma experiência diferente, né? E agora, como é que a gente leva uma experiência para casa dos outros? Não tem, é difícil, né? Para não é casa a gente leva só, só comida. não é só comida, né? Não é Então a só gente já sobre está pensando. comida, né? Tem um carinho, tem um toque extra, tem uma coisa É, diferente. Isso é bacana, né? Ver essas é oportunidades, diferente. Exato. é isso que eu falo, é o mindset de crescimento, né? De ver oportunidades e não essas oportunidades de se dar bem em cima de todo mundo, né? De ser sempre o bonzão e querer ser sempre o melhor. Mas a oportunidade de ainda continuar ajudando, de continuar influenciando de uma forma positiva na vida das pessoas e se reinventando, né? Sim, Acho que está um pouco congelando aqui. com certeza. Com E, certeza. cara, a internet também, né, cara? Não, agora foi, estou te ouvindo. Bacana também, né? A gente usar as mídias sociais. As lives mesmo eu ouço direto, pessoas que a gente quase não tinha acesso, pessoas que era muito difícil a gente ter contato, pessoas que era muito difícil a gente conversar, ouvir a história delas. E agora com as lives e com as mídias sociais tá tão próximo, né, cara? Tá muito legal isso. Isso já tinha acontecido comigo antes. Eu até brinco que eu não sei como a Rafaela tá aguentando ficar em casa sozinha. Eles assistem até vídeos entre os amigos, tipo um Zoom. Eles assistem vídeo, olha isso. Eu imaginava, falei, nossa, vai ter treco ficar em casa. E tudo bem, sabe? Tá Vai indo dando um bem. jeito, né? Pois é. Eu também tenho uma adolescente lá, a minha vai fazer 18 anos já, Exatamente. acredita, cara? E tá lá também, tá em casa, tá Caramba! dando um jeito dela. Pois é, meu. Gente, já tá com 18 anos. Gente, tá uma moçona. É, tá grandona, tá lá. Caramba, Rê. Mas sabe que esse lance de rede social, eu senti muito isso desde a época da campanha da minha mãe, né? Porque nem tinha ainda WhatsApp, não tinha nada disso. E ela foi lá, foi raiz mesmo, e fez o dela. E, cara, começou. Eu saí daqui de São Carlos muito cedo, né? Eu, com 18 anos, depois do tiro de guerra, fui para
Bauru para fazer faculdade, depois fui embora, né, do país. E acaba acontecendo que muitos amigos acabam se distanciando, porque vai cada um para um lado, não que não sejam mais amigos, né, mas acabam perdendo um pouco o contato por aí. E, cara, apareceu muita gente de quando eu estudava na quinta série aqui perto de casa, na escola estadual, e começou a aparecer muita gente. E esse poder de conexão está se potencializando cada vez mais. A gente entrou na era tecnológica, né? Para você ter uma ideia, se perguntar é capaz da Rafa não saber responder como é que o pai dela e a mãe dela se conheceram sem WhatsApp, sem Facebook. É ou não é? Como é que aconteceu? Como é que você conheceu? Pois A é, minha filha pensa isso, tipo assim, como é que você conheceu a exatamente. mãe se não tinha WhatsApp, se não tinha Facebook? Como é que fazia? Né? Então, assim, a era tecnológica chegou, mas eu acho que agora, com essa pandemia, É verdade. olhando pelo lado positivo, a era tecnológica entrou de uma vez agora, né? Porque, cara, tá tudo online, tudo tecnológico, né? Até na nossa área, na educação física, tem muita gente Eu aí acho que a dando aula de gente começou a personal namorar, era pelo. a época do orelhão. Era a época do orelhão com ficha, a época que a gente começou a namorar. E só Caramba, hein? 23 anos, Rê. Era mais Faz ou menos. tempo mesmo. É. Mas, Nosso destino era mais difícil naquela época. ou então eram mais Naquela época planejáveis, o nosso né? destino era mais difícil se não tivesse saído. Agora também. Eu tava falando aqui que eu tava vendo vocês, eu vi até a cozinha na hora que você virou o telefone pro outro lado. Eu virei! Eu achava que eu tinha que dar pra voltar. Ainda bem que a louça tá Ainda bem que eu lavada. lavei a Ainda louça, bem que, Rê. ainda bem que arrumou a cozinha, né? Cara, E mas ele é falou, isso aí. pera, que pode ser que eles estejam vendo a gente. Eu fazendo maragem aqui. Olavo, mas me conta aí, cara, nesses projetos todos que você faz aí, como é que é? Qual é a maior dificuldade que você encontra do povo ou dos apoiadores? Como é que é? Cara, no caso do Move Sanca, por exemplo, o que a gente não tem encontrado muita dificuldade, depende do projeto, assim. É muito difícil sempre você engajar muita gente, né, cara? Essa é a grande dificuldade. No caso por exemplo, de alimentação, até agora, desde o começo dos projetos, das campanhas que a gente já realizou, já quase 500 cestas básicas, a gente conseguiu ajudar quase 500 famílias até agora, fora tudo que está acontecendo. O problema é que, às vezes, parece que você fica pedindo o tempo inteiro, né? Porque você está sempre com campanha, então a gente tem que cuidar dessa imagem e não pedir. Tem um grupo paralelo falando questões do Covid, enfim. Mas, cara, desde que a gente entrou desde que eu entrei no Move Sanca, tem 2 anos, era um dos pilares que eu achava que faltava na minha vida, que era a parte de você doar mais, assim, as pessoas sem que nada em troca. Cara, e completou, eu não consigo mais viver sem. A gente tem um time Se apaixonou pesado pelo mesmo, cara, uma processo. galera super comprometida, a fim de ajudar mesmo. E lá dá para entrar, cara. Tem o Instagram do Move Sanca que fala sobre várias coisas, cara. Tem área de meio ambiente, área para trazer investimento Como para a é que é o cidade, área Instagram? para a Como é cidade que o pessoal inteligente. acha lá? @Move Sanca, Movenca, @Move Sanca. É super legal, cara. Bacana, É um né? projeto que é aplicável para qualquer cidade, entendeu? Vale muito a pena, cara. Que legal. Nossa, E o você, projeto são Nani, como é super. que te acha nas redes sociais? É É só pelo Nani seu. Rodrigues Decorações. Decorações, né? Mas é Ah, Nani com I, Rodrigues Decorações. e fala mais aí, No quais meu são os Insta, né? novos, quais são os novos projetos para frente aí agora? Então, Rê, eu tô, na verdade, com essa parte, né, das flores online mesmo, por enquanto eu tô com essa venda. Eu tô fazendo a cada 15 dias uma vendinha de flores, né, na frente do condomínio aqui ali do Dama, né? Então eu tô fazendo essas vendinhas. E assim, elas estão muito afetivas, né, Rê, agora nessa época, então a venda realmente está acontecendo, as pessoas estão ficando em casa, estão buscando deixar a casa mais bonita, mais aconchegante. Então, é o momento, sabe? Então, realmente eu tô focada mesmo nessa parte agora, né? Você Tô bem sente que está focada levando um nisso. pouco de, E tem a um parte pouco de luz, de de assinatura esperança para as floral também, que eu também pessoas? faço. Sim, sim. Eu
falo que as flores, se você, por exemplo, ganhar uma camiseta do que ganhar uma flor, entendeu? Tá mais afetivo, sabe? Eu acho que ela tá levando realmente esse acolhimento, sabe? Essa aproximação entre as pessoas. Porque é isso, né? Hoje é isso. As pessoas estão tão carentes, né? Eu falo isso porque tá todo mundo muito distante, né? Não pode ter esse contato, enfim. E um momento assim que eu encontrei. Adoro levar minhas flores semanalmente. Então, assim, não é só na vendinha. Toda semana eu tenho os arranjos que eu faço as entregas. Amanhã mesmo eu tô indo para a Olambra buscar flor. Olha Vou só. fazer um monte de arranjos para entregar. E é isso. Tô feliz da vida. E é isso, impressionante como ela se encontrou, cara. Você vê, às vezes, ela fazendo o arranjo aqui, tá se divertindo mais do que trabalhando, cara. Mas isso é libertador arranjos, mesmo, né? Falo, gente, coisa mais linda. Tá certo. Isso é libertador, cara. Até meu pai vai lá, fez fez uma hortinha lá fora e tá plantando as plantinhas dele, planta até uma hortinha ele fez lá, fez com flores, tem umas rosas que ele cultiva. Ah, que legal. Ah lá, ele falando aí, ó, que fez uma horta no quintal, acredita? E vai plantando. Ah, agora foi. Tô achando que esse celular da Nani não tá com nada, viu, meu? Não pagou a conta, cara? Eu vou falar. Eu tinha pensado em entrar no meu no começo, mas o dela não tá com nada. Pô, que pena, cara, que pena. Que pena. Mas tudo bem, a gente marca para uma próxima aí, com certeza. Tudo fica o aprendizado, né, cara? Todo o aprendizado, não tem situação tão ruim que não deixe pelo menos aí um aprendizado legal para as próximas vezes, né? Com certeza. Com certeza. A gente não estava muito acostumado ainda com as lives ainda, então. Mas é assim, tá mandando bem nas lives já, né? Ele tá detonando aí, mandando bala. É isso aí, cara, é a saída, né? Eu vejo você, na sua pergunta, né, se foi o que eu entendi muito bem. Eu sempre falo que a gente tem sempre que ver o lado bom de tudo, não importa o quão ruim seja a situação. E eu falo isso, cara, não porque eu acho que é bonita a filosofia e aconteceu. Eu falo isso porque eu tive lá, né, cara? Eu passei por isso. Então, por pior que seja, cara, você vê, eu fui um atleta profissional de mountain bike, tive condições de participar aí de competições internacionais, enfim. Trabalhei para uma companhia inteira tinha 50 academias espalhadas pela Ásia, estava no auge da minha carreira profissional e de uma hora para outra mudou tudo, né, cara? Tinha acabado não só a minha carreira, minha vida profissional, tudo que eu tinha construído, mas também tinha acabado quase a minha vida. Então não era nem o fundo do poço, porque era bem mais fundo do que a gente imaginava, esse processo de transporte e tudo mais. E olha só, a gente sempre aprende para uma próxima. E o aprendizado disso tudo foi que, se é possível, dá para fazer, e veio essa pandemia. Então, ver o lado difícil de uma situação é realmente impraticável por todo mundo. Mas a gente tem que parar e ver. É claro que tem muita gente passando fome, muita gente passando necessidade, muita gente, enfim, né, morrendo por causa disso, não só por causa da doença, mas por causa das dificuldades todas. Mas o lado bom disso é que está ensinando também muitas pessoas muitas outras coisas e valores que já tinham se perdido por aí e que estão sendo retomados, né? Não só os valores das pessoas que estão sendo obrigadas a ficar em casa, mas das pessoas, né, como nós, que estamos tendo que nos reinventar aí para continuar dando sequência nesse processo de vida que a gente está inserido e não ficar acomodado numa zona de conforto, né? Cara, interessante. Imagino que deve, fora que o que vem pela frente ainda, né, Renatão? Eu não sei como é que vai ser realmente um momento de superação em conjunto, né, cara? Muita gente aí tendo que se superar, né, cara? Eu acho até legal você, nesse momento, né, cara? Eu acho que muita gente aí poder te ouvir esse tempo todo aí, cara, eu acho muito legal. Eu tenho visto as lives sempre aí, cara. Eu acho que é um momento aí essencial, né, meu? As situações são diferentes, mas a linha de raciocínio e o jeito de criar esse fortalecimento mental para sempre procurar por soluções é fundamental, né? Porque as pessoas, cara, na verdade, são basicamente dois tipos de problemas. Não tem problema mais grave ou problema menos grave, tem o seu problema. Eu tenho o meu problema e você tem o seu problema, a Nani tem o dela, né? Mas acontece que
a gente tem que se preocupar e procurar sempre por soluções, por alternativas viáveis, desde que seja íntegro, né? E tenha valor, e que a gente possa, de repente, numa posição mais desconfortável, mas a situação vira porque a gente pode mostrar isso para as pessoas e incentivar elas a irem à frente, além do que elas acreditam, e sempre seguir em frente de uma forma positiva de enfrentar qualquer problema que seja, né? Ô, Renatão, como é que foi o seu contato com religião depois que isso aconteceu? Porque, normalmente, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça, né, cara, deve ser as nossas Cara, crenças, né, meu? todo mundo fala de religião, né? E eu sou católico desde moleque e fui até coroinha já né, da igreja aqui perto de casa e tudo mais. E eu me mudei, quando fui para a Indonésia, me mudei para um país muçulmano, cara. Sabe, é muito louco a cultura, nada contra, nenhuma crítica. É só diferente, bem diferente dos nossos costumes, né? E, cara, você acredita que por Deus tinha uma igreja lá na cidade que eu morava, que é a segunda maior cidade da Indonésia, que fazia missa aos domingos em inglês. Olha só, então ainda podia assistir e participar de uma certa forma. E a religião teve muito presente na minha vida. Inclusive eu falo, né, quando eu falo das fases da recuperação pós-traumática, tem até uma fase que todo mundo, até que não é religioso, começa a negociar com Deus, né? E começa a prometer, a jurar, a negociar, a falar que vai fazer tal coisa, se tal coisa acontecer, né? Se conseguir recuperar e tudo mais. E é verdade, cara, eu passei por isso também, entendeu? E hoje a religião continua presente na minha vida, claro, porque eu tenho consciência e total certeza de que se eu estou vivo, cara, foi por Deus. Foi um milagre, porque eu não tinha condição de fazer aquela viagem, eu não tinha condição, a Indonésia não tinha condições de me tratar lá, por isso que o Gui me levou para Singapura. Singapura já era uma cidade melhor, uma cidade muito mais abrangente, muito mais desenvolvida nesse ponto, e até eu conseguir chegar no Brasil. E olha só, esse processo, né, de religião, eu acho, é apenas o caminho que as pessoas têm para chegar a Deus. Então, não importa a religião, mas você tem que ter É, um caminho que te leve até lá, né? E se eu sei que Deus foi muito importante na minha vida e que fez tudo isso acontecer, literalmente, porque eu simplesmente, pra você ter uma ideia, os médicos que foram me buscar, a parte burocrática toda, se eu morresse no voo, precisava ter alguém que desse um atestado de óbito. Então os caras levaram um atestado de óbito pronto já. tá Você brincando, acredita, velho? cara, que eu sou uma das únicas pessoas vivas que já viu o próprio atestado de óbito, cara? Nossa, que Entendeu? loucura. Então eu Que acho que loucura. a religião é muito importante. E eu falo para as pessoas que a fé e a esperança a gente não pode perder nunca, né? A gente não pode jamais achar que foi esquecido, ou que tudo virou, ou que é culpa de Deus por tudo que a gente aconteceu. Pelo contrário, né? A gente tem que ter certeza que as coisas vão sim ficar melhores por causa disso, né? Porque alguém maior sempre está com a gente, sempre olha por nós, né? Então essa pegada de religião sempre esteve presente na minha vida e me fez entender muito do que aconteceu comigo e aceitar muito do que eu estou passando agora. E olha que engraçado, isso aconteceu comigo também, né? As pessoas que mais gostavam de mim, os otimistas, falavam para mim assim: poxa, quebrou o pescoço, mas ainda está vivo, conseguiu chegar no Brasil, olha que bênção, né? Mas quebrou o pescoço. Os pessimistas olhavam para mim, cara, apontavam o dedo e falavam assim: ó, bem feito, fez alguma coisa muito ruim na vida e quebrou o pescoço, tá pagando, ninguém tem nada sem merecer. E, cara, Olavo, é nessa hora que Deus toca o coração da gente, porque eu também concordo. Eu acho que ninguém tem nada sem merecer. Não com essa visão pessimista de tudo, mas com uma visão ponderada e religiosa de tudo. Eu acredito que Deus escolhe as pessoas fortes o suficiente para poderem passar por situações críticas como essa, poder aprender com isso e poder ajudar, ensinando outras pessoas a serem melhores e superar os problemas, serem exemplos. Então, me considero, de uma certa forma, abençoado e esse é o meu caminho agora, porque eu mereci estar nesse caminho e é a minha jornada, né? Não faz É, e uma, sentido? Não faz mais pô, sentido todo? Total. e uma puta cabeça, né, meu? Que é um cara ativo pra caramba, né, cara? Eu fico pensando que, putz, deve ser o pior aí. Não que seja melhor pra alguém, né? Mas alguém ativo, no meio pô, pedalava pra caramba, você simplesmente acordar e, cara, e virou tudo de ponta cabeça, cara. A gente admira muito isso, Nossa, né? muito. É Eu até demais, comentei com o né? Olavo quando a gente conversou esses tempos atrás.
eu falei para ele, né? Eu falei, que legal você ter buscado tudo isso, né? Você tá dessa forma. Porque, assim, não são todos que conseguem levar, né, isso da melhor forma possível, né? Então, é muito legal ver você, assim, A maior parte das pessoas usa ajudando, isso né? como uma muleta para se esconder atrás de alguma coisa, né? Com E, na certeza. verdade, o perigo é esse, né? As pessoas acabam se enfiando num buraco por conta própria, né? Com certeza. E tem E alguma cada vez mais estatística disso, fundo. Renatão, de quem passa por isso e não sai de depressão Não, cara, de depressão não. Tem de sobrevivência, como eu disse, né? E, e das pessoas que, às vezes, eu acho que o sentido maior disso é não baseado nas estatísticas. Eu lia muita coisa sobre como a minha vida seria daí para frente, porque é tudo diferente, cara. Então, funciona tudo que você pensar é diferente e é mais adaptado para eu sair de casa. Até dá, mas precisa de uma logística gigante. Imagina aí quando você tinha as crianças pequenas, que era complicado sair de casa, entendeu? Multiplica por 10 e é o que eu passo. Agora, a opção é minha, cara. Eu vou ficar reclamando ou eu vou dar um jeito de melhorar e fazer isso, entendeu? Esse é o processo de encarar as coisas e realmente viver da vida da melhor jeito a sua vida, sem ficar reclamando, enchendo o saco dos outros, né, cara? Então não Você já tem chegou a muita... ajudar outras pessoas que ficaram tetraplégicas também ou não? Já, cara, hoje, graças a Deus, tá aberto os canais aí, eu converso com muitas pessoas que também passaram por isso, tá? Conversei com essa história de ir para o online, tem muitas pessoas que chegam até mim e que, enfim, né? Uma moça que faz 1 ano e meio que ficou tetraplégica e está procurando, né, alguns motivos e olhava e fala, poxa, mas você consegue fazer tal coisa? Eu falo, poxa, se eu consigo, cara, todo mundo consegue, porque a lesão que eu tive é a lesão mais alta que um lesado medular pode ter. Ah, é? Então, porque na verdade, eu fraturei o pescoço e a fratura é do osso. Só que isso afetou a medula. Então, é uma lesão medular de altura cervical 3 que eu tive. Cara, se fosse cervical 2, a lesão medular, mexe, compromete musculatura respiratória e daí não é compatível com a vida. Percebe que, tipo, até nisso aí eu tive sorte ainda de sobrar com o intelecto preservado e tudo mais. Então, assim, é o poder de poder ajudar outras pessoas. E eu falo mesmo abertamente com todo mundo, porque eu não tive essa ajuda que eu precisava, né? Uhum. Isso é muito importante. Sim. Puta, que Olha só, a legal. gente está chegando aqui no limite já. Eu queria já agradecendo o povo que está com a gente, que esteve com a gente aí o tempo todo. Queria que vocês também agradecessem esse pessoal aí. Pô, eu já tinha até Considerações esquecido, finais aí. tinha até esquecido que tinha gente aí, meu. O papo tava tão gostoso aí, cara, que a gente nem lembrava. Massa. Bom mesmo. Vamos marcar um bate-papo lá no canal da Nani para a gente poder conversar com as pessoas lá e falar desses riscos todos, né? E tudo isso, a superação que vocês estão passando aí também com as flores. Exatamente. Cara, e parabéns, cara. Eu tenho assistido a maioria das suas lives aí, cara. Pra mim, já tá fazendo uma super diferença, assim, cara. Eu tenho orgulho mesmo, cara, de ouvir as coisas que você tem passado aí. E nesse momento, então, tem feito uma super diferença aí, Com cara. certeza, Parabéns, muita. meu. Rê, muito Que legal, obrigada, cara. adorei. Um beijo para todo Gui. Beijo. Sua mãe, seu pai estava ali também, eu estava doida para dar um oi para ele. Tá todo Tá mundo todo aí. mundo aí. Gente, prazer enorme ter vocês aqui Prazer participando desse nosso, projeto. Rê. Espero que haverão outras oportunidades aí. Um beijo grande a todos que esteve com a gente Beijo. aqui. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Combinadíssimo, Rê. Valeu, Um beijo Rê. grande aí, Obrigada. gente. Tchau, Olá, cara. Nani. Beijo. Um Beijão. abração. Tchau, tchau, gente.